Fala galera, de boa? Bom, nesse vídeo aqui eu pretendo passar um pouco sobre os princípios da mecânica relacional, principalmente o raciocínio por detrás da mecânica relacional, partindo da mecânica clássica, que eu vou assumir quem esteja assistindo aqui já tem um certo conhecimento sobre a mecânica clássica de Newton. E vou partir dela para montar os raciocínios da mecânica relacional, tranquilo? Bom, eu vou estar utilizando como base o livro do Moisés aqui, o curso de Física Clássica. Assim, bem pouquinho eu vou utilizar dele, apesar de ter vários pontos ali que a gente pode discutir e tal, mas não vem ao caso no momento, em que é, ele faz a afirmação que a segunda lei de Newton é F igual a ma. Ah, isso está lá logo nas primeiras páginas aqui, vai estar na página 72, tá? Página 72 e na página 69 dessa edição aqui, que é a. Aí me lascou, hein? Quarta edição. Tranquilo? Então, eu tô falando isso só pra ter algum livro, assim, pra eu referenciar, né? Não falar assim, eu tô jogando da bunda aqui, né? Então tem um livro aí que fala que o cara é da segunda lei de Newton, é um F igual a ma. Aqui que já começa as brigas, né? Da mecânica relacional com. Não só da mecânica relacional, mas vários outros motivos. A primeira treta com a mecânica relacional é essa aceleração aqui. A aceleração em relação ao quê? Que essa relação, quando a gente for entrar dentro do laboratório ou quando a gente for observar algum objeto se movendo no céu, é, tem aceleração em relação a nós, aqui da Terra, parado, tem aceleração em relação a um referencial parado lá no centro do Sol, tem uma aceleração daquele mesmo objeto, né? Em relação a ele mesmo, que é zero. Existe uma aceleração daquele objeto em relação, sei lá, a um outro planeta, alguém parado num outro planeta lá. Vamos falar Júpiter, por exemplo. Seria muito estranho alguém estar lá em Júpiter fazendo essas medições, mas tranquilo. E cada uma dessas medições, essas medições de aceleração vão dar um resultado diferente de aceleração. Então a primeira pergunta é, essa aceleração que aparece aí, aceleração em relação ao quê? Bom, aí já começa a seara toda, né? Ah, os livros mais modernos de física atualmente vão falar sobre aceleração em relação ao referencial inercial, tá? Newton vai falar em relação ao espaço absoluto. Então Newton meio que bota como premissa meio que escondida, mas não tá tão escondida assim, de que existe alguma coisa que está além da matéria, né? Que é o espaço absoluto. E que a aceleração que importa é a aceleração em relação a esse objeto aí. Provavelmente imaterial, né? Não é material. E essa aceleração que aparece ali na equação é a aceleração do espaço absoluto, tá? Mas eu não quero entrar muito nesse detalhe por enquanto, tá? Apesar de que ele vai ser importante quando a gente der prosseguimento. Tá? Nas próximas aulas ele vai ser algo importante, então já quero deixar aqui um pouco dessa conversa de que não é algo tão trivial. Assim, tanto que se você pegar vários livros, você pegar, por exemplo, o livro aqui, ó, esse daqui, Mecânica Dinâmica, tá? Ele é mais de engenharia, que eu li recentemente. Vamos deixar ele aqui. Ele trata, ele responde isso fazendo referência, ele fica no meio termo entre o que o Newton fala e o que os livros atuais fazem, né? Ele ao mesmo tempo que utiliza a noção de um referencial em repouso, e ele fala como se fosse um repouso absoluto, e em última instância é aquele referencial no qual eu posso utilizar a segunda lei de Newton e a aceleração essa aceleração que aparece na equação ali que eu estou utilizando é a aceleração em relação ao referencial específico que eu estou utilizando, que eu estou chamando de absoluto, que está parado absolutamente, né? Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele usa. Tem menções à noção de referencial inercial no livro dele, né? Então, tá no meio termo. E aqueles que se movem em relação ao absoluto é um referencial. Putz, esqueci, acho que é. Esqueci o nome exatamente, mas é um referencial que está se movendo. Então ele tem uma noção de movimento absoluto, só que ele fica, sabe, no meio termo ali. Né? Ele não deixa muito claro essa questão, justamente porque ele é um livro mais de engenharia, mais técnico, né? Não é um livro científico, por assim dizer. Ele não está preocupado muito com justificar essas coisas. Bom, mas não vamos entrar muito profundamente nisso aqui, porque a resposta para isso aqui vai vir depois, tá?
a primeira coisa que eu queria atentar a vocês aqui é que este MA aqui, nas formulações usuais desse livro e também na de Newton, tá? Isso daqui é só um produto matemático, tá? É o produto matemático da massa vezes aceleração. Esse produto matemático, que é só produto matemático, é igual à força externa atuante sobre o corpo ou sobre a partícula. Normalmente utilizam isso daqui de forma intercambiável, mas tem que tomar cuidado e é outro problema, mas daí deixa pra frente. Daí não tem muito a ver com mecânica relacional, é mais com as ideias mesmo. Mas tudo bem. Então, isso daqui é um produto matemático, a massa vezes a aceleração. E esse produto matemático é igual a força. Isso daqui não é visto como uma força. Assim, existe um rapaz na história que eu ouvi falar que ele pensava nesse MA como se fosse uma força. Na verdade, ele pensava no menos MA como se fosse uma força. Menos MA, como se fosse uma força. Ele chamava daqui de força de inércia. E aí, ele pegava essa equação aqui, ó, F, jogava o MA para a esquerda, menos MA. Opa. E aí, como isso aqui era uma força de inércia, virava F mais F de inércia é igual a zero, né? Daqui é igual a zero, igual a zero. Então, assim, teve alguém na história que já pensou dessa forma, mas não é um pensamento que foi levado muito a sério, sabe? Não foi levado muito a sério que, de fato, esse MA aí pode ser algo além de um simples produto matemático. Pode ser também uma força, tá? Na mecânica relacional, ele é pensado justamente como uma força. Então, só para deixar as coisas um pouco mais nos moldes da mecânica relacional, tá? Vou apagar aqui um pouco. Este F ali, eu vou trocar por uma somatória. Opa. Vou trocar por uma somatória de forças. Porque esse F, na verdade, é a somatória de todas as forças, né? Então, vou ter que apagar ali para conseguir escrever. Este F aqui, na verdade, é o somatório de todas as forças. Não é uma força específica, né? É o somatório de todas as forças atuantes sobre a partícula I, tá? É igual à massa da partícula I vezes a aceleração da partícula I. Ou do corpo I, do iésimo corpo. Seja este corpo, aquele corpo, tal, tal, tal. Esse I aí é só um índice. Acho que vocês já estão acostumados com isso aí, já devem ter trabalhado. Vocês têm uma noção de mecânica clássica, já vai ter uma noção de que esses I estão querendo dizer, tá? Eles só estão fazendo uma referência a um objeto meio que específico e genérico ao mesmo tempo. Então, a gente vai pensar isso aqui como se fosse uma força inercial, tá? Este menos MA a gente vai pensar como uma força inercial. Então, a gente não vai pensar mais como um produto matemático. Nós vamos pensar que vai ter o somatório das forças, dessas forças usuais que a gente trabalha, como a força da gravidade, força elétrica, força magnética e por aí vai. E a gente vai jogar esse MI, esse MIAI para a esquerda, para o lado esquerdo da equação. Vai ficar um menos MIAI. Isso daqui é igual a zero. Aí, esse garoto aqui, nós vamos pensar como se fosse uma força, tá? Então eu vou definir isso aqui como se fosse uma força com I grande, tá? Força de inércia da partícula I. Então vai ser uma força sobre a partícula I de inércia, tá? E como essa força aqui, como isso aqui também é uma força sobre a partícula I, eu vou jogar ele para dentro do somatório, entendeu? Então, menos MA, eu vou pensar agora não só como produto matemático, eu vou pensar como se fosse uma força que está atuando sobre a partícula I. Tá? E é uma força que a gente vai chamar de força de inércia. Depois a gente vai ver o porquê disso. E eu vou jogar ele aqui para dentro desse somatório. Então, em última instância, a segunda lei de Newton vai se transformar nisso daqui, ó, a somatória de todas as forças atuantes sobre I é igual a zero. E veja que nessa somatória aqui não estava inclusa essa parte da inércia. Agora está incluso, tá? Agora eu coloquei aqui dentro. Então o somatório aqui mudou um pouco. Aqui era um somatório de uma determinada quantidade de coisas. E aqui mudou a quantidade de coisas. E essa quantidade de coisa a mais que foi adicionada aqui nesse somatório, que eu não estou mudando os índices aqui. Para ficar um pouco rigoroso, eu deveria mudar. Mas nessa mudança aqui, teve uma mudança dessa somatória aqui, da quantidade de objetos que eu somei, tá? E esses objetos a mais que eu adicionei aqui, nessa somatória aqui, diferente dessa, é aquelas que vão dar origem a esse termo aqui, tá? A esse termo de força de inercial. E assim, por enquanto, isso aqui não está justificado, né? Porque, até onde eu sei, forças são interação entre partículas.
ou entre corpos. Se você postula que alguma coisa é uma força, você tem que me dizer aquilo que está causando aquilo, a coisa que está causando aquilo. Você tem que me falar, não, isso daqui está causando isso, isso e isso. Você precisa me dar isso. Porque senão você está tirando da bunda isso, tá? Você precisa me dizer o que está causando essa força. E é esse o objetivo das próximas aulas. É explicar da onde que sai isso daqui, tá? E aí vocês vão entender o porquê que é inercial. E vocês vão entender também, provavelmente na terceira aula, o que que é essa aceleração. Beleza? Se é relação espaço absoluto, um referencial inercial e tal. E como que a mecânica relacional vê essas coisas. Tranquilo? Vou para essa aula só, eu não queria me estender muito. É mais para preparar o terreno para na próxima aula entrar no assunto em si. Beleza? Tamo junto, até a próxima.